E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado. Desculpa, a garganta tá pegando, porque tem que tomar gelado, não tem jeito, porque a gente não tem ar-condicionado. Então, como é que... Ó, dá uma olhada, ó. Como a gente não tem ar-condicionado, a gente tem que se virar com pote, né? Então acaba afetando a garganta. Mas vamos lá, 3 materinhas para você ficar bem informado. E 3 materinhas nada a ver. Uma não tem nada a ver com a outra. Mas vamos lá. A primeira vai ser o quê? Mais um Taifu tá chegando. Aí, de acordo com o que está aparecendo na agência meteorológica, o bicho vai pegar. Se vocês acharam que com o último que passou o bicho pegou, esse parece que vai ser pior. Tá? Se ele não mudar o curso, nós estamos, ó. Né? Mas, continuando aqui, a segunda matéria. A Kyoto, ela fez uma pesquisa, tá? E de acordo com a pesquisa dela, a pessoa que está para ser mais votada, isso de acordo com o público, tá? Para ser o novo primeiro-ministro vai ser o Shigeru Ishiba. Eu vou trazer isso para você também, tá? Só que lembrando, vamos ver como é que vai ser essa eleição, porque a eleição passada ela não foi aberta, como é que fala assim, ao público, tá? Ela foi só feita entre os políticos ali. Vamos ver se essa aqui eles vão mudar alguma coisa, ou se vai ser só pelos políticos ou não. Porque isso aqui é só pesquisa, tá? Vamos salientar, só pesquisa, porque sempre tem um doido para sair falando alguma coisa. Isso é só pesquisa, pesquisa pode mudar muita coisa, pode ser manipulada, pode ser uma série de situações. Então é só pesquisa. E a última matéria aqui é sobre as casas, aquelas casas abandonadas que as pessoas estão vendendo, né? No caso assim, as casas chamadas casas devolutas. No caso, a pessoa não tem condições de ficar pagando, acaba abandonando, ou joga na mão do imobiliário para vender, alguma outra coisa assim, com um valor bem baixo. Aquelas famosas casas vagas aqui no Japão. Só que o que me chamou a atenção não é nem pelo o teor da matéria, no caso, que seria o valor da comissão que no caso assim, que os corretores podem ganhar, tá? Com a venda dessas casas. O que me chamou a atenção foi a quantidade de casas. É muita coisa. Tá? Então, como é que se diz? Aqui no Japão também, dependendo da situação, se o cara tiver dinheiro, ele consegue fazer grandes negócios por grandes barganhas. Tá? Mas vamos lá, vou começar a matéria aqui. Começar com o Taifu. Eu ia até comentar um negócio, só que isso aí eu vou comentar em relação ao vídeo passado que eu falei em questão de investimentos. Vou comentar no final do vídeo. Tá, me chamou muita atenção, mas vamos lá. Aqui, ó. 気象庁は今後24時間以内に新たな台風が発生する可能性が高いと発表しました。来週初めには本州に近づく恐れがあります。21日午前9時に日本のはるか南サイパン付近で熱帯低気圧が発生しました。気象庁はこの熱帯低気圧が発達して明日22日には台風になると予想しています。Tá bom, porque senão pode ser que dê problema para mim. A agência meteorológica do Japão anunciou que um novo taifu está se formando. Tá? Ele é um ciclone tropical, né, que se formou perto de Saipan ali às 9 horas de hoje. Tá? E prevê que ele vai se tornar um taifu, no caso um tufão, amanhã, no dia 22. Quando isso acontecer, ele vai ser o taifu número 10. E existe o risco que ele continue a se desenvolver, mover-se para a parte norte, né, através do sul do Japão, aproximando-se de Honshu, com ventos fortes na primeira metade da próxima semana. Então é necessário uma vigilância rigorosa, pois existe a possibilidade de frente chuva, porque vai juntar chuva de outono com esse taifu, pelo que está falando aqui, e causar chuvas fortes. É que eu não tenho, tá, como te mostrar aqui o tamanho do mapa do raio que eles estão mostrando na matéria. Mas é muito grande o raio do taifu. Deixa eu tentar ver aqui o que dá para me fazer.
Vamos lá. Vamos tentar aqui, mais ou menos aqui. Não liguem pra minha bagunça, hein? Dá uma olhada no raio disso aqui, que isso aqui vai ganhar força. Dá uma olhada no tamanho disso aqui. Você viu que só na hora que ele ganhar força, ele vai pegar o quê? Só de raio metade do Japão. Deu para você ter uma ideia do tamanho do monstro que tá vindo para cá. Já deu para você sacar do tamanho do monstro que tá vindo para cá. E se ele juntar, como é que se fala assim, com a possibilidade de chuvas de outono, etc. ali, o troço vai ficar monstro. Tá? Então já dá para você ter uma ideia do tamanho do problema que tá vindo pro Japão. Então vão, como é que se fala, se preparando aí, tá? Da melhor maneira possível. Quem tiver plantinha fora de casa, tiver jardim, alguma outra coisa assim, já vai fazendo a preparação, não deixa para a última hora, porque dependendo da coisa dele, você vê que ele vai pegar a metade do Japão, literalmente. Tá? Isso se ele continuar subindo dessa maneira. Se ele chegar na metade ali e fazer uma curvatura, meu, aí ele pega o Japão inteiro. Tá? Então já dá para você sacar. Tanto que eles nem estimaram ainda velocidade de vento, porque como está se formando ainda, eles nem estimaram velocidade de vento, a pluviosidade que vai dar, né? E uma série de outras coisas. Mas o bicho vai vir grande. Tá? Ele já vai chegar no Japão grande. Diferente do último. O último ele pegou força, ele foi crescendo. Quando ele chegou perto de Kanto ali, aí ele ganhou realmente força. Aí foi. Só que você vê que ele só passou na parte de Kanto ali e um resquício em Tohoku. O anterior a esse pegou Tohoku inteira, que eu havia anunciado, que eles haviam falado, meu, vai dar 600 milímetros de chuva, se preparem. Nesse outro eles estavam prevendo a 100, mas você viu que mesmo com 100 deu uma catástrofe, deu uma nhaca danada. E esse daqui vai vir inteiro, tá? Então já se preparem. Então essa parte aqui eu encerro. Vamos lá aqui para a pesquisa que teve em relação ao novo primeiro-ministro do Japão, tá? Porque tá aparecendo um monte de candidato, mas um monte. Só para vocês terem ideia, nessa eleição agora, em relação a que teve a do Kishida, essa praticamente tem o dobro de candidatos que teve a do Kishida. Então você vê que tá muita gente, é igual o urubu na carniça, tentando pegar essa boquinha. Tá? Mas a Kyodo, ela fez uma pesquisa e de acordo com essa pesquisa, o Ishiba ficou, como é que se fala, na preferência para o próximo primeiro-ministro. Só que é pesquisa, tá? Ressaltando pesquisa, porque sempre tem um doido para falar alguma coisa. Então, nós não sabemos ainda, só mês que vem, quando tiver as eleições. Mas vamos lá. O ex-primeiro-ministro da defesa do Japão, Shigeru Ishiba, liderou a lista de como candidato considerado mais adequado para suceder o primeiro-ministro Fumio Kishida e mostrou uma pesquisa da Kyodo News divulgada na segunda-feira, antes da eleição presidencial do partido no poder no mês que vem. De acordo com a pesquisa telefônica nacional realizada ao longo de 3 dias, desde sábado, Ishiba ficou com 25,3%, seguido pelo ex-ministro do Meio Ambiente Shinichiro Koizumi, com 19,6%, e a ministra da Segurança Econômica, Sanai Takaichi, com 10,1%. Se eu não estou enganado, esse Shinichiro Koizumi, ele é filho do ex-primeiro-ministro Koizumi. Tá? Se eu não estou enganado. Entre os apoiadores do Partido Liberal Democrata, no entanto, Koizumi ficou em primeiro lugar com 24,2% e Shiba com 21%, indicando que o ex-ministro da Defesa está lutando para ampliar sua base de apoio dentro do partido para preparação para a disputa da liderança prevista no dia 27 de setembro. Então já sabe que dia 27 de setembro vai ter a eleição para o próximo primeiro-ministro. Você vê aqui, entre o público, dá Ishiba, mas entre os políticos, dá o Koizumi. E se como é que se fala assim, a pesquisa
como é que se fala assim, se concretizar, a força do público vai ter uma força muito maior que a dos políticos, mas você sabe como é que é conchavo político, né? Por isso que eu falo, então isso aqui não leve a ferro e fogo, porque isso aqui é pesquisa. A pesquisa foi realizada após Kishida ter feito um anúncio abrupto na semana passada que não concorreria à eleição presidencial para assumir a responsabilidade por um escândalo dos fundos secretos revelado no final do ano passado, abalando significativamente o LDP, no caso o Partido Liberal Democrata. Então você vê que o Suga falou ali pesou, tá? Porque na época o Suga falou assim, meu, você não vai renunciar não, você tem que assumir a bronca dessa besteira toda que está acontecendo aí, pô. Né? Mas 78% dos entrevistados disseram que a decisão do Kishida, que assumiu o cargo em outubro de 2021 de deixar o cargo de primeiro-ministro, não ajudou a restaurar a confiança do partido. Tanto que eu apontei isso ali. Tá? Você vê que o tempo todo, como é que se fala? Quando ele fez o discurso dele, o tempo todo ele nunca falou eu. Ele sempre falou partido, 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 partido. Então já dá para você sacar que o partido mandou ele sair fora. Eu ainda fiz aquela análise ali. Então você vê que acertei na minha análise. Você vê que o próprio público está fazendo a mesma coisa. A pesquisa também mostrou que 66,8% dos entrevistados acreditam que é apropriado que o Ishida renuncie ao cargo de presidente, no caso do partido, e de primeiro-ministro, enquanto 25,4% disseram que ele não deveria ter decidido renunciar. Olha, a minha opinião, tá? O Kishida ele passou por muita coisa ali dentro. Ele segurou muita bronca. Tá certo que a parte econômica dele é um lixo, tá? É um lixo. Mas ele segurou muita bronca ali. E pelo tanto que ele segurou, ele já deveria ter saído antes. Se ele segurou até agora, ele deveria ter ficado. Minha opinião. Tá? Ter ficado e vai até o final agora. Como é que fala assim? Não larga, como é que fala assim? A coisa aí da forma que tá. Segue em frente. Vai fazer o quê? Não dá para alegar gregos e troianos. Tá todo mundo se lascando por causa da política dele. Mas não quer dizer que se ele sair, vai entrar alguém melhor. Claro que a parte de renovação é importante, pô, é importante. É a mesma coisa em relação aos Estados Unidos. O Trump e a Harris. Nós já sabemos como é que o Trump é. Isso é fato. Mas a Harris nós não sabemos. Então pode ser que dê uma boa política com a Harris, pode ser muito melhor com o Trump. Tá? É a mesma coisa no Brasil. É sempre os mesmos políticos. Então você já sabe, é sempre a mesma coisa. Por que as pessoas não votam em alguém diferente para tentar ter uma cara diferente ali, para tentar dar uma chance para o novo? Não, mas não, sempre vota no mesmo político. Depois quer que muda, não tem como. Se a pessoa não muda o hábito, ela não tem como mudar. Por isso que eu falo para as pessoas, estuda educação financeira. Educação financeira não é só você saber o que investir, não é só você saber a parte de dinheiro. Você tem que... é mudança de hábito. Simples. Se você está com 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, nesses 20, 30, 40 anos você não enriqueceu, você não melhorou de vida, alguma coisa está errada, você tem que mudar. E é isso que eu prego aqui no canal. E é isso que eu venho pregando esse tempo todo. Muda. Muda, pelo amor de Deus, que dá tempo ainda. Só que aquela velha história, mudança dá trabalho. As pessoas não querem trabalho. Isso já deu para mim ver com o último vídeo que eu gravei. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Vou continuar aqui na matéria. Ishiba, de 67 anos, expressou sua intenção de jogar o chapéu no ringue, no caso assim, vamos lá, vamos jogar, né? Marcando sua quinta tentativa de ser o primeiro-ministro. São 5 vezes já, você vê. A sua popularidade é aparentemente baixa dentro do partido, pois ele deixou em 93 após votar a favor de uma moção de desconfiança contra o então governo liderado na época.
e retornou em 97. Koizumi, de 43 anos, é filho do... É isso mesmo, tá vendo? Ele é filho do Koizumi. Do Junichiro Koizumi, que liderou o Japão de 2001 a 2006, com índices de aprovação relativamente altos. Enquanto Takaichi, que é uma política de 63 anos, que é conhecida por suas opiniões agressivas sobre a questão de segurança. Então você vê que nós temos 3 perfis diferentes aqui. Então já sabe que qualquer um desses 3 que entrar, o Japão vai dar uma guinada. Tá? Então você vê que são 3 perfis totalmente diferentes que vão entrar. Vamos ver o que eles vão fazer na parte da economia, porque já sabe que a coisa pode ficar tensa. O Partido Liberal Democrata de Kishida foi alvo de críticas depois de algumas de suas facções, aquilo que eu já havia explicado antes em outro vídeo, não vou explicar nesse para ganhar tempo. Como a maior delas anteriormente liderada pelo falecido ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, deixaram de declarar parcelas de suas rendas provenientes de festas, de arrecadações de fundos, e mantiveram fundos secretos por anos. Só que aqui não falou a parte de propina, né? Porque eles receberam muita propina também. Questionados sobre quando prefeririam que a Câmara dos Representantes fosse dissolvida, 34,2% dos entrevistados disseram dentro de um ano, enquanto 30,3% era a favor que isso ocorresse imediatamente após o fim da corrida presidencial do partido. Então, como é que fala assim, tá com esse risco ainda. Eles não decidiram se eles vão dissolver o parlamento esse ano ou não, tá? Mas já está rolando burburinhos, tá, na mídia em relação a isso, que pode ser que aconteça esse ano ainda. Se acontecer, vai ser mais eleição, mais fuzuê na cabeça das pessoas, vai ser o ó. A maioria dos entrevistados, 50,9%, disse que a medida para fortalecer a economia, impulsionar o emprego e conter o aumento de preços são as questões que eles querem que sejam discutidas na próxima eleição, né? Segundo a pesquisa, mas isso é óbvio, porque está todo mundo no mesmo barco. Por mais que se fale assim, japonês não sei o que, vietnamita não sei o que, Felipe, não. Todo mundo que está aqui no Japão trabalhando está no mesmo barco. Só que uns ganham um pouco mais, outros ganham um pouco menos, mas está no mesmo barco. Aí é aquela velha história, por isso que eu sempre falei. Não deixa a responsabilidade da sua vida na mão do governo, querendo viver de seikatsu rogo, de aposentadoria e etc. Assuma a sua responsabilidade. Faça o por onde você ter um futuro melhor. Se você está vendo que a Previdência não vai te dar um futuro bom, começa a mudar. Eu sei que mudança dá trabalho, mas comece a mudar de alguma maneira. Por isso que eu não falo para as pessoas, faça isso, faça aquilo ou faça aquilo outro. Eu sempre falo, existem 3 perfis. Tem o perfil do investidor, o acadêmico, aquele que gosta de estudar pra caramba. No caso, quanto mais ele estudar, mais certificação ele tiver, melhor vai ser a remuneração do salário dele, teoricamente falando, tá? E o empreendedor, no caso, o que quer montar seu negócio. Então você vê que existem 3 perfis nesse meio tempo. Então nisso aqui, dentro desses 3 perfis, dá para as pessoas se encaixar em um deles para fazer uma renda extra, ou melhorar a renda, ou mudar de negócio, ou seja lá o que for. Mas dá. Mas se a pessoa não faz nada, ela só quer viver de, como é que se fala, daquilo que ela está ganhando mensalmente, todos os meses, e ela está vendo que ela não está crescendo e está cada vez ficando com a corda cada vez mais no pescoço, é hora de se mexer. Porque nós não sabemos quem que vai ser o próximo primeiro-ministro. E dependendo da situação, pode ser que a coisa fique mais radical do que já está. Tá? Falar assim, japonês, não dá para piorar mais do que já está. Dá. Você pode perguntar para qualquer economista. Dá. Dá para a situação piorar e muito ainda. Então, faça alguma coisa por você enquanto é tempo. Mas continuando aqui.
O índice de aprovação do gabinete Kishida, enquanto isso, subiu 1 ponto e meio, tá? Que era 1,5, né, no percentual para 26,1%. O índice de desaprovação ficou em 67,4%. Por partido político, a taxa de apoio, né, do Partido Liberal e Democrata ficou em 36,7%, enquanto a do principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão, ficou em 12,3%. O segundo maior partido da oposição, o Partido da Inovação, ficou com 8,5%. Nenhum outro partido da oposição, né, teve uma taxa de apoio acima de 10%. Apesar do escândalo dos fundos secretos minando a confiança do público no Partido Liberal Democrata. Os entrevistados sem afiliação nenhuma de partido em particular representaram cerca de 17,8%, abaixo dos 30,3%. A pesquisa ligou para 543 domicílios, selecionados aleatoriamente, com eleitores qualificados, e 3.148 números de telefones celulares, gerando respostas de 429 membros de domicílios e 635 usuários de telefone celular. Então você vê aqueles telefone fixo e telefone celular. Algumas das partes da província de Ishikawa afetadas pelo terremoto da Península de Noto, né, foram excluídas da pesquisa. Então isso aí. Então já dá para você ter uma ideia dos três que estão mais fortes ali. Dá para ter uma ideia geral? Não dá. Então você vê que a Sanai, pelo que está falando aqui, ela é radicalzona na parte da defesa do Japão. Mas enquanto a isso, não dá para saber. Tá. O Koizumi ele é meio termo, do que eu saiba. Tá. O Ishiba, até onde eu vi, o cara ele é meio radicalzão também. Tá. Então pode ser que na altura do meu pensamento, tá? Na altura do campeonato, da forma que o Japão tá, se entrar um radicalzão na parte da economia, pode ser que faça milagre. Porque você viu que o Kishida, por mais que aquela ideia, eu vou alegrar gregos e troianos, ó, no Japão se lascou, não conseguiu não alegar nem a gregos nem troianos, né? Só como é que fala, você só alegrou o exterior, porque aqui dentro você viu a caca que ele fez. Uma das poucas coisas que eu posso falar que ficou bacana, que o Kishida fez, foi esse negócio da Nissa, o negócio de investimentos ali. Isso deu uma oportunidade para muita gente, tá? Começar a investir e nisso começar a ter uma nova oportunidade de ganhos. Só que aquilo que eu falo, esse tipo de vida não é para todo mundo. A pessoa ela vai ter que ter um certo empenho, tá, para poder conseguir fazer nessa parte de investimento. Por isso que eu falo, isso aí não é para todo mundo. E tem vários tipos de perfis também. Tem aquele perfil que quer só fazer negociação, tem aquele perfil que quer só ganhar com juros. E tem aquele perfil que quer fazer transação e juros, que é o meu caso. Tá? Só que no caso da parte de juros, tem que tomar cuidado, porque dependendo da empresa que você colocar ali, e não prestar atenção, ela vai começar a pagar cada vez menos juros, porque ela vai começar a ter cada vez menos ganhos. E só que se a pessoa ela vai entrar só para juros e ela não ficar de olho, ela não vai fazer essa manutenção. Então ela vai começar a ganhar cada vez menos. Então, querendo ou não, ela precisa ter, como é que fala assim, um certo, ela precisa ficar sempre meio termo atenta. Ela sempre tem que estar olhando de tempos em tempos como é que a coisa tá, para fazer a manutenção da carteira dela, no caso de investimentos. Tirar essa parte é tranquilo para quem quer ficar vivendo de juros. Quem quer ficar vivendo de transações, no caso assim, compra e venda, aí o buraco é um pouco mais embaixo. Claro que esse é o meio de enriquecer mais rápido que tem, só que também é o mais trabalhoso. E não é trabalho, é o risco. O risco é muito grande. Tá? Então tem que se tomar um cuidado danado. Mas vamos à última matéria aqui. O governo japonês ele aumentou, tá, o número de, como é que se fala, o valor
que os corretores podem ganhar na venda de casas devolutas aqui no Japão. Para ver se isso chama atenção, tá? De mais pessoas tentando, como é que se fala, fazer negócio com essas casas, para poder passar essas casas para frente. Só que o que me chamou a atenção não foi esse valor. O que me chamou a atenção foi o número, a quantidade de casas devolutas que tem no Japão. Tá? E com isso, dependendo da situação, se a pessoa tiver uma grana ali, ela consegue fazer até um bom negócio. Tá? Mas vamos lá. De acordo com as casas vagas a atingir número histórico, só que essas casas vagas são aquelas casas que já tem uma certa idade, tá? Já são casas velhinhas, como é que se diz. E no caso, o dono não está conseguindo pagar o imposto, ou já é o senhor de idade ali, que com a aposentadoria, você sabe como é que é a aposentadoria do Japão, não dá conta, então ele acaba abandonando o imóvel ali. O imóvel tem 500 mil contas atrasadas, etc. Dá problema esse tipo de coisa. Mas são esses tipos de casas. Tá? Ou são casas muito velhas que precisam gastar uma certa quantidade de dinheiro para você reformar aquela casa. Ou mesmo você vai ter que botar a casa no chão, ficar só com o terreno e erguer uma casa. Então são casas em várias situações. Tá? Não vai achando que você vai pegar casas, quando eles falam assim, casas devolutas, são casas boas. Não. Tem várias situações. Tem casas muito boas. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem uma página no Face que ele mostra essas casas devolutas. Tem casas muito boas, por sinal. No valor de 6 milhões, 7 milhões. Então você vê que para um valor de uma casa nova que eles cobram 26 milhões, 30 milhões, etc., pagar 6 milhões, 7 milhões numa casa é muito melhor, muito mais fácil. Tá? E tem essas casas devolutas nesse valor, que casas não são casas boas, e tem casas muito porcarias também. Mas tem. Tá? Então isso vai de acordo com o perfil do investidor ali. Mas dependendo da situação, dependendo do local, se a pessoa consegue pegar uma casa dessa para fazer renda, pô, é bacana. Para fazer renda. Tá? Porque tem pessoas que, vamos falar aqui o jargão do investimento, aqui, o jargão do investidor. Tem pessoas que acham que casa, ele é como é que se fala assim? Ele é um investimento que vai te gerar, como é que se fala assim? Ativos, e não é. Enquanto a casa não te dá dinheiro, ela só vai te dar, como é que se fala assim? Ela só vai te dar, como é que se fala? Despesa. Então, você não pode considerar isso aí como um lugar que só te dá despesa, como parte de, como é que... Me fugiu a palavra. Caraca, me fugiu a palavra, tô ficando velho mesmo. Na parte de investimento. Você não pode jogar essa casa como se fosse um investimento de renda passiva, se aquilo não está te dando lucro. Tá? Então aquilo está te dando só despesas. Então tem que se tomar cuidado com isso. Porque você vai pagar imposto da casa, você vai pagar uma série de coisas e não está entrando dinheiro para você. Então nessa parte de investimentos tem que tomar muito cuidado com essa parte. De falar assim, eu vou comprar uma casa para investimento. Olha lá. Se você levar em conta assim, a casa valoriza. Sim, ela valoriza. Mas de tempos em tempos ela vai valorizando. Isso no Brasil, tá? Aqui no Japão é diferente. Ou a coisa vai passando por depreciação e os valores vão caindo. Tá? Só que tem que se tomar muito cuidado, igual principalmente no Brasil. Vou comprar uma casa para fim de investimento. Tem como é que se fala assim, coaches, investidores, que eles falam assim, é besteira você comprar uma casa, viva de aluguel, dependendo do rendimento que você tiver, tá? Vai te contar assim, eu tenho 1 milhão, por exemplo, aquele 1 milhão, não, eu tô jogando um valor muito alto, vou colocar um valor aqui mais razoável, tá? Nós estamos falando com pobre para pobre, como é que se fala?
Vamos colocar, vai, faz de conta que você tem 100 mil ali, tá? 100 mil investido e aquilo vai te render 10 mil reais. Então tem investidor que ele fala assim, ah, você pega em vez de você gastar, em vez de você usar esses 100 mil, por exemplo, claro que as casas não são esse valor, é muito mais caro, tá? Mas em vez de você pegar esses 100 mil, empatar tudo em uma casa só e você descapitalizar e ficar sem grana para rendimento, você pode fazer o seguinte, você pega 100 mil, você investe esses 100 mil, você vai ganhar 10 mil de, como é que se fala assim, de lucro, aí você aluga uma casa com 5 mil e ainda você vai ganhar mais 5, ainda você vai ter mais 5 mil para você viver sua vida. Então nesse caso você vê que eles não falam para a pessoa comprar uma casa. Mas se você olhar por trás, dependendo da pessoa que já está falando isso, ela já tem a casa dela. Entende? Então tem muito prós e contras. E eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo também, porque metade das pessoas que assistem o canal aqui estão no Brasil, metade estão no Japão. Então são realidades diferentes, tá? Com valorizações diferentes. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso que eu piso em ovos em determinadas informações que eu vou passar. Porque você vê que no Brasil é bacana você ter um negócio, que o negócio está sempre valorizando. Aqui no Japão não, aqui no Japão é diferente. As casas passam por deterioração, elas vão diminuindo os valores. Então tem que se tomar muito cuidado com isso também. Por isso que certos tipos de investimentos que seriam bons para o Brasil, para o Japão não é tão bom. Tá? Mas isso aí vai depender muito também do que? Da forma que a pessoa que tiver a casa fazer a manutenção preventiva da casa, deixar a casa sempre em ordem, em belezinha. Né? E sempre fazendo as coisas para deixar o imóvel mais impecável possível, para evitar a desvalorização do imóvel. Você vê que no Brasil mesmo a casa velha capenga vale bastante. Claro que ela vai valer um pouco menos do que outras casas bonitas, mas sempre está valorizando. Aqui no Japão não, ele dá essa desvalorização sobre depreciação. Então tem muita coisa que é complicada. Mas continuando aqui. Segundo um inquérito do Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de casas devolutas em todo o país no ano passado atingiu cerca de 9 milhões. O maior de sempre. Se não for controlado, existe o risco de desabamento e deterioração em questão da paisagem. Então você vê que eles estão preocupados com a paisagem, por causa do que? Do turismo. Nessas circunstâncias, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo elevou o limite máximo no valor de indenização que os agentes imobiliários, os casos corretores que negociam essas casas, podem receber. Em princípio, o limite superior da remuneração para compra e venda dessas casas em determinados acordos com o preço da casa, mas existe uma exceção especial no caso de casas vagas baratas até agora para propriedades abaixo de 4 milhões de ienes. Então você vê que tem casas baratas, 4 milhões de ienes para baixo. É aquela velha história. Dependendo da situação, em vez da pessoa tirar um empréstimo para poder pagar por 20, 30 anos, por que não olha uma casa dependendo da situação? Assim, né? Mas, vida que se segue. O limite superior às taxas são de 198 mil ienes, que é o mais alto na região de quando a regra geral foi aplicada. A partir, desde o mês passado, está sendo expandido o âmbito dessa provisão especial para as propriedades no valor igual ou inferior a 8 milhões de ienes. E aumentamos o limite máximo de compensação para 330 mil ienes. Então você vê que os corretores agora podem lucrar até 330 mil ienes por venda de imóvel devoluto. É uma grana razoável, né? O que dependendo, o que a pessoa vai ganhar com a transação, uma outra pessoa teria que trabalhar o mês inteiro para tirar isso. E tem gente que trabalha o mês inteiro que não tira isso. O que o corretor vai ganhar com uma transação.
Então já dá para você ter uma ideia de como está aumentando o número de corretores brasileiros no mercado. Por causa do quê? Por causa desse tipo de coisa. São valores altos de comissão. Além disso, agora é possível solicitar compensações de até 330 mil ienes, não apenas aos vendedores, mas também aos compradores, e em alguns casos a compensação recebida pode ser até 3 vezes maior do que antes. Mas isso aí tem os critérios do governo que eles não falaram aqui, então não sei te dizer isso. Tá? Um corretor vai saber te falar, e eu não sei. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo espera reduzir o número de casas vagas, aumentando o número de empresas que participam das transações das casas vagas e revitalizando o mercado. Hisashi Sakamoto, presidente da Federação Nacional de Associações de Transações Imobiliárias, que é formada por corretores de imóveis, disse: o aumento no número de casas vagas é uma questão social importante na região. Isso ali no caso dele, né? Que mais empresas considerem negociar essas casas como um negócio. Como a organização industrial, gostaríamos de criar balcões de consulta para proprietários em todo o país. Eu já havia gravado uma matéria sobre isso, tanto que tem prefeituras que estão dando subsídio, né? Quando a pessoa vai começar a fazer a negociação ali, ela já entra, de acordo com a matéria, ela entra em contato com a prefeitura para solicitar o subsídio. No fechamento do contrato, né, com o proprietário ali, ela vai na prefeitura, mostra ali que fechou o contrato, e nisso ela consegue ganhar subsídios para poder reformar a casa. A prefeitura vai dar essa grana para a pessoa reformar a casa. Dependendo da situação, vai sair 100%. A pessoa não vai colocar um tostão. Só que, claro, existem pré-requisitos. Não é só comprar a casa. O cara vai ter que morar ali por um certo tempo e etc. Tá? Porque muita gente poderia comprar essa casa, reformar, depois bota para vender e pica a mula. Não é bem assim. Você tem que ficar ali morando durante um certo tempo. Tá? Então existem pré-requisitos para isso. Mas existem esse tipo de coisa. Esse vídeo eu gravei já tem muito tempo. Tá? Então você vê que as coisas estão mudando, estão crescendo, estão progredindo. Tá? De um certo tempo para cá, para ver, como é que fala assim, para o governo tentar aliviar a barra dele em relação a essas casas devolutas. Então você vê que nisso gera muita oportunidade. E é isso que eu estou trazendo para você aqui. Você vê que 9 milhões de casas é muita coisa. Então tem muito imóvel aí, claro, tem muito imóvel capenga. Canso de falar isso aqui. Mas dependendo, só pelo terreno, do tamanho do terreno, etc., vale a pena pra caramba. Tá? Porque tem muita muita construtora que ele fica de olho nesses, dependendo da metragem do terreno. E nisso o que acontece? Você pode, se você comprar, dependendo futuramente, você pode receber uma boa proposta. Porque geralmente as construtoras, elas vão lá e compram aquele terreno para poder construir mansions, né, ou casas mesmo assim, para poder revender. A região que eu moro aqui, na parte de Seque, quando eu mudei para cá, tinha uma região que era totalmente descampada, perto do Oku ali para trás. Era só terreno, para tudo quanto é lado. Hoje está praticamente assim, compraram tudo de uma vez e estão erguendo tudo de uma vez ali. Então tá ganhando valor? Tá ganhando valor, pô. Então quem comprou aqueles terrenos ali, o cara foi um visionário. Não foi uma época boa, né? Porque muita alta de inflação, etc. Mas ainda assim, o cara vai ganhar uma boa grana em cima daquilo ali. É questão de ter, como é que se chama? Visão de futuro. É aquela velha história. Quem tem dinheiro faz dinheiro. Isso é, se a pessoa for inteligente. Por isso que a educação financeira ela é muito importante. Porque a educação financeira ela vai determinar como você vai reger o seu dinheiro. Não é a educação financeira, muita gente acha que a educação financeira é você saber o que é CDI, CDB. Isso faz parte, tá, da nomenclatura de mercado. Mas não é só isso. É mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro.
em questão a desperdício, igual por exemplo, dentro de casa. O quanto de comida você joga fora. Isso, porque quanto mais comida você jogar fora, você vai ter que repor aquela comida. Você está gastando duas vezes. Então, se você não desperdiçar comida, você está usufruindo, você não perdeu. Você fez jus ao investimento comida. Mas se você jogar fora, você jogou o investimento comida fora. E você vai ter que repor aquilo ali. Então, dependendo, você vai ter dois gastos para uma refeição. É uma coisa inteligente? Não, não é inteligente. Por isso que a parte de educação financeira ela é muito importante por causa disso. Ela vai mudar a forma que a pessoa vai ver o mundo, vai ver a parte do dinheiro dela. Por isso que fala educação, ela está se educando financeiramente. Financeiramente, que fala assim, no dinheiro. Tá? Então, tudo que requer na sua vida, que mexa com parte de dinheiro, querendo ou não, faz parte da educação financeira. Por isso que quando me perguntaram no canal, assim, tem algum livro específico para educação financeira? Não tem. Você vai tirar o quê? Pontos de aqui e ali, tá? Para educação financeira. Aí se você quer receber uma educação financeira específica, aí tem vários livros. Tá? Mas para educação financeira em si, não. Tanto porque, por que você acha que eles não ensinam educação financeira nas escolas? Deveriam, mas não ensinam. Então isso faz falta na vida da pessoa. Assim, você pode ver que tem tanto médico bom pra caramba no, como é que se fala assim, no exercendo a profissão dele, mas financeiramente o cara vive em dívida. Por quê? Ele é muito bom como médico, mas a educação financeira dele é zero. Quantos decassegues vêm pra cá com aquela ideia? Não, vou trabalhar ali, vou juntar meu dinheirinho, vou comprar minha casa. Quantos deles conseguem? É muito pouco. Porque a pessoa não tem educação financeira. Ela chega aqui, ela cai nesse país de consumismo, ela vislumbra 500 mil coisas e ela perde o foco. Esse é o grande problema. Então por isso que eu tenho determinadas coisas, quando eu falo pra cá, eu falo aqui pro canal, eu tenho que levar em conta esse tipo de pessoa aqui. O decassegue também. Então, nós temos que usar, como é que se fala, a inteligência. Por isso que eu indico, primeiramente, quer começar a investir? Começa a fazer educação financeira. Já porém, o que eu posso fazer para estudar educação financeira? Tem muito podcast, tem muitos livros, né, audiolivros no YouTube. Eu falo assim porque tem muita gente que tem preguiça de ler. Não deveria, mas tem. Então vai assistir um podcast, vai escutar um audiolivro. É melhor do que não fazer nada. Em cima disso aí ela começa a ter ideias, tá? Só que ela vai conseguir mudar isso da noite pro dia? Não, porque isso é com ela. Dela com ela. Por que eu tô falando esse tipo de coisa? Só para finalizar, essa matéria da casa aqui eu finalizo ali, tá? Aí eu vou entrar com aquela ideia agora do último vídeo ali que me chamou muita atenção. Eu havia gravado aquele vídeo falando assim, se você não sabe por onde começar a investir, né, na parte financeira, aí no vídeo está lá que é para fazer, como é que se fala, a educação financeira. Só que nos títulos eu não coloquei a educação financeira, né? Aí o que acontece? Você vê que o título, a geração do título leva a pessoa a ter trabalho. E as pessoas não querem trabalho. Você vê que títulos de vídeos, ou seja lá o que for, que levam uma ideia da pessoa não ter tanto trabalho, ou enriquecimento fácil, vendem ou entram milhões de pessoas. Mas você vê que títulos que sugerem que a pessoa vai ter que ter um trabalho de alguma coisa, tem poucas visualizações. Pelo menos todos os vídeos que eu coloco nesse mesmo tema, mesmo tema que eu falo assim, que você vai ter que fazer alguma coisa por você, ou algo parecido, ele tem pouca visualização. Então já dá para ter uma ideia que as pessoas elas não querem ter trabalho. Mas se você quer enriquecer, não tem como. Porque o enriquecimento ele é fruto do trabalho. Você tem que acumular.
O enriquecimento, ele é acumulativo. Só que se você não tem uma fonte de renda, como é que você vai acumular? Você precisa trabalhar. Só que nisso é o que as pessoas não querem. As pessoas querem enriquecer rápido, sem trabalho. E hoje em dia não dá. Pelo menos no Japão não dá mais. Década de 80 e 90, dava. Hoje não dá mais. Então a pessoa vai ter que trabalhar. E se ela não quiser trabalhar muito, ela vai ter que cortar gastos. Então ostentação em processo de enriquecimento não rola. Principalmente se a pessoa não quer trabalhar mais. Então entra um paradigma aí, nesse ponto, que é tenso. Tá? Eu falo assim que é tenso porque para as pessoas que querem enriquecer, sair da pobreza ou algo parecido, vai ter que se movimentar, não tem muito o que fazer. No outro vídeo, quem chegou no final do vídeo, ali que eu gravei, eu mostrei 2 meses da carteira nova que eu abri, em questão de juros, de ganhos de juros sobre juros. Praticamente de um mês para o outro dobrou, mais que dobrou, em questão de investimentos e ganhos de juros. Mas é aquela velha história. Tive trabalho? Tive trabalho. Foi pouco? Não, não foi. Porque foram horas procurando o melhor investimento. Foram horas procurando, né, o melhor tipo de investimento, no caso, se era fundo imobiliário, se era BDR, se era ações, para mesclar uma bolsa, uma carteira ali. Porque o mercado ele oscila o tempo todo. Então pode ser que o fundo de investimento esteja ruim, mas o BDR esteja bom. Então uma coisa equilibra a outra. E geralmente os BDRs eles não pagam de um mês para o outro, dependendo, semestral, trimestral, bimestral. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então tem que olhar, etc. Tem toda uma pesquisa, tem todo um trabalho. Depois eu tive que ficar olhando a parte dos fundos imobiliários para ver qual que tem administrador, tá? Qual que não tem administrador. Eu falo assim porque todos têm, mas tem administrador que eu falo assim, quando tem administrador você percebe nos gráficos que estão fazendo alguma coisa para não deixar cair o valor. E tem fundos imobiliários que você percebe ali que o valor está caindo mês a mês e não estão fazendo nada. Então esses daí eu falo que não tem administrador. Tem, mas é só de enfeite, porque não está fazendo nada. Então, dependendo se a pessoa compra, ela faz um fundo de investimento nesse tipo e ela não percebe, daqui a pouco ela vai receber cada vez menos ali, e ela nem está percebendo, porque ela não olha. Então dá trabalho, tudo dá trabalho. Tem uns que dá mais trabalho e tem outros que dá menos, mas dá trabalho. Então você vê que as pessoas elas querem enriquecer, mas sem ter trabalho. Aí nesse caso fica complicado, porque senão aí você fica à mercê dos outros. Aí você vai ficar à mercê de um coaching ou de um corretor, seja lá o que for. Então tem coisas que, dependendo da forma que você vai fazer, eu posso falar para você de boca cheia. Você não precisa de ninguém. Se você tiver um certo tempinho, se você investir um certo tempo para o seu estudo ali, você consegue fazer sozinho, sem ter que depender de um corretor ou algo parecido. Tá? Um coach. Por que eu falo isso? Dependendo, a pessoa vai gastar 1.000 e tantos reais num curso. Esses cursos, o famoso infomarketing, né? O digital aí. Vai gastar 1.000 reais, 1.500 reais, 2.000 reais num curso. Existe a necessidade? Não. Tem muito material de graça, muito bom no YouTube. Mas é aquela velha história. A pessoa ela tem que tirar um tempo para ela estudar esse tipo de coisa. Só de faculdade, por exemplo, quem fez faculdade é no mínimo 4 anos. E a pessoa acha ruim de assistir um podcast de 1 hora? Se lasca. Quer crescer na vida sem esforço?
Não rola. Então, em vez da pessoa, a pessoa pode estar lá, ela gasta, vai, não sei quanto tempo no jogo de futebol. Né? Como eu não assisto futebol, eu não sei nem o tempo de uma partida. Mas eu garanto para você que dependendo é menos do que um podcast de finanças. Que vai te agregar muito mais valor do que um jogo de futebol. Mas gostos são gostos. Tá? Então você vê que tem gente que prefere gastar nisso do que em outra coisa. Tem pessoas que gostam, né? Não, vamos lá assistir TikTok 10 minutos. Pô, dependendo. Um vídeo de 10 minutos, dependendo, vai te dar o mínimo do mínimo da informação. Só que se você depender desse mínimo do mínimo da informação, não vai te dar subsídio para quando aparecer algum problema você saber resolver, porque você só pegou o mínimo do mínimo. E quer reclamar? Não rola. Então, quer começar a investir? Quer começar a ganhar uma grana com investimentos? Pô, é possível? É possível. Como eu já mostrei no vídeo passado, no final do vídeo. Quer viver de juros? É possível? Pô, é possível pra caramba, mas tu vai ter que ralar. Eu falo esse tipo de coisa porque o vídeo passado teve pouca visualização, como eu falei. E nisso mostra o quê? Que as pessoas não querem ralar. Aí fica tenso, né? Como é que se fala? Da mesma forma, quando as pessoas entram em contato comigo com determinadas perguntas, já dá para me sacar. Se ela quer realmente, como é que se fala, aprender ou não. Se ela quer realmente ali, não, vamos em frente junto ali, na parceria que nós vamos crescer junto. Bom, beleza, tô aí para isso. Mas determinadas formas que a pessoa faz a pergunta, já deu para me entender. Não, essa daqui não vai, porque ela vai querer tudo esmigalhado. Eu já descarto. Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa assim. Porque crescimento dá trabalho. O crescimento da pessoa, para você, como é que se fala assim, não correr o risco de ser passado para trás, é tenso. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Aqui no Japão, já confiei na palavra de muita gente, já fui passado para trás muitas vezes. Por isso que eu falo que hoje eu aprendi com a minha lição. Então, hoje em dia, não mais. É assim, é assim. Não quer? Então beleza, segue o teu rumo, vê o que você faz para você. Mas a forma que eu estou passando para poder ensinar é assim. Quer aprender? É assim. Não gostou do meu jeito? Vai para outro lugar. Tem um monte de canal bom pra caramba aí. Mas é possível a pessoa fazer grana? Pô, é possível pra caramba, com investimentos. Mas é aquilo, vai ter que cortar gastos, não vai poder ostentar mais, certo tipo de mentalidade vai ter que mudar, e tudo isso entra no que? Educação financeira. Uma coisa que me chamou muita atenção, o nome do tipo de festa que as pessoas colocam. Pô, nada contra. Igual, mas apareceu uma matéria, fala assim, Favela Fest, como se fosse uma coisa bacana. As pessoas elas estão romantizando a favela. Não estou falando que a favela é ruim, mas você vê que as pessoas estão na favela ali porque elas não têm condições de ir para outros locais. Porque a pessoa não teve uma oportunidade ou não cresceu na vida, mas quem tem oportunidade geralmente sai dali. Mas você vê que aqui no Japão não, aqui as pessoas romantizam a favela como se aquilo ali fosse uma coisa boa pra caramba. E você vê que não é, porque geralmente num local precário, que dependendo do local, falta água, falta luz, não tem esgoto, não tem nada. Não, mas eu sou malandro, eu sou da Favela Fest. Porra, meu. Quer crescer na vida fazendo um troço desse? Aquela velha história. Nada contra. Tá. Estou comentando porque é o tipo de mentalidade do brasileiro que tem aqui. Por isso que eu falo que quer mudar, você vai ter que dar seu jeito. É igual aquela ideia que a pessoa que quer começar, como é que se fala assim, a crescer na vida, ela tem que ver com quem que ela tá andando. Porque amizades influenciam pra caramba
querendo ou não. Principalmente se a pessoa, ela for aquele tipo de pessoa que ela não tem um pensamento muito firme para o que ela quer na vida. Ela é muito influenciável. Então o tipo de amizade que ela tem vai fazer toda a porcaria na vida dela ou toda a melhora na vida dela. Você vê que quando a pessoa ela quer se autopromover, você vê que dependendo... A pessoa que ela quer vender um curso de finanças, então ela vai lá, ela pega, parece com um monte de dinheiro, com casa boa, carrão no fundo, porque ela quer mostrar, não, eu consegui, tá aqui, para poder vender alguma coisa para você. Mas vê se você vê grandes investidores, tipo Warren Buffett, fazendo esse tipo de coisa. Você não vê. Vê se você vê investidores mesmo querendo te vender alguma coisa. Não. Eles levam a vida dele ali quietinho, fazendo os negócios dele quietinho, eu acho. Por isso que eu sempre falei, quer crescer na vida, o segredo é o silêncio. Não sai divulgando para os outros. Então todo mundo que quer te mostrar muita coisa, quer te fazer... Meu, desconfia. Por isso que eu sempre falei também, não sou influenciador digital, não precisa acreditar em mim. Vá lá, faça sua pesquisa, segue a quem você quiser. Você é livre para isso. Mas só não deixa as pessoas te passarem para trás por determinadas coisas. Por isso que eu falo que tem mentalidades aqui no... Como é que se fala assim? No meio dos brasileiros que o troço é tenso. Tá. Mas, como é que se diz? Vida que se segue. Claro que vai ter muita gente, vai me encher o saco por causa desse negócio que eu acabei de falar agora. Mas é a realidade daqui. Infelizmente é. Ó, só para você ter uma ideia, só para finalizar o vídeo. De mais de 30 anos de Japão, eu só conheci 2 pessoas, apenas 2, que falavam de investimento, que estavam investindo para poder mudar de vida. 2. Então já dá para você sacar por A mais B que a parte da alienação é muito maior. A alienação em uma parte, a falta de informação também, isso influencia muito, porque o cansaço da pessoa no dia a dia, isso vai fazer a pessoa, como é que se fala assim, perder energia, vai ficar desgostosa da vida, vai falar assim, ah, tô levando a vida no piloto automático, etc. Aí é a hora que você tem que combater isso, porque se você quer crescer na vida, você tem que usar esse tempo, o tempo que você estaria reclamando para você fazer alguma coisa por você, para você sair daquela situação. Porque se você só reclama e não faz nada, aquela situação nunca muda. E é isso que a educação financeira faz. Faz a pessoa mudar a mentalidade, desde que ela invista de alguma maneira nela. E corte ostentação. Corte supérfluos. E não faça aquela economia porca. O que é economia porca? Compra produto muito barato, que estraga e que ele tem que comprar 3 vezes mais. Ou ele não vê o custo-benefício de um produto. É a mesma coisa. Não vou falar isso não, porque senão vai dar problema no meio dos brasileiros aqui. Mas eu ia falar em relação a bentô. Tá? Pessoas que vendem bentô em relação a bentô de combine ou bentô de supermercado. O custo-benefício em relação de valores. Tá? Mas não vou falar, já vou encerrar o vídeo por aqui. Mas se você quer crescer na vida, comece a mudar sua mentalidade. Educação financeira. Tá? Para você poder enriquecer. Senão você nunca vai sair dessa situação. Né? E vamos lá. Tá? Maido.